Fala, Nerd Ter Tudo. Esse vídeo é apenas para falar personagens muito bons que acabaram sendo deixados de lado em diferentes nichos, por assim dizer, tanto em anime quanto em filme. E vamos lá, começando com o Rock Lee e Neji do anime Naruto. Dois dos melhores personagens do clássico que infelizmente foram deixados mais de lado no Shippuden. Isso deve ser muito por conta da grande quantidade de personagens que foram surgindo no anime, mas infelizmente foi o que aconteceu. O Rock Lee já chega metendo o cacete no Sasuke e que particularmente na época eu gostei muito, que Sasuke era muito arrogante, ainda é, mas naquela época não se justificava aquela arrogância dele. E o Neji, caramba, mostrou uma habilidade muito boa, tanto no taijutsu quanto até utilizando a habilidade visual dele, que acabou também sendo deixada de lado para focar mais ainda no Sharingan. E esses dois aí, infelizmente, a gente podia citar vários, só que esses dois para mim teve um impacto mais significativo. Diego da Era do Gelo, que talvez seja o meu personagem favorito da franquia, mas conforme o tempo vai passando, eu senti muito que ele vai perdendo a sua presença, né? No início ele é legal, tem aquela trama dele ser mal e depois ficar do bem, mas chega uma hora que parece que ele só tá ali para fazer parte do elenco, mesmo e sei lá, só se envolver em cenas cômicas. E o legal do personagem é o que ele é o filho do grupo, ou seja, o mais da hora, mas ele não é legal tanto assim conforme os filmes vão passando. Por exemplo, no primeiro ele tem a redenção, no segundo ele fica com medo de água, no terceiro ele já vai perdendo um pouquinho do destaque, porém ele tem aquele destaque lá que ele salva ela, enfim, faz amizade com o Buck, enfim, ainda é um personagem bom. No quarto a gente já vê que ele fica sem espaço, porém, como a história do quarto acaba dividindo no grupo, o que para mim foi um dos poucos acertos, que eu não gosto da Era do Gelo 4, e ficou só a equipe principal, podemos dizer assim, né? Manny, Sid, entre outros. Bane. Bane pra mim, caramba, tava sendo o vilão mais brabo da trilogia, só atrás do Coringa, porque infelizmente o Espantalho também não foi bem trabalhado na trilogia do Batman. E acabou sendo estragado, caramba, de uma maneira ridícula, velho. Ele tem uma cena de introdução muito boa, solo Batman até no escuro. Tem aquela coisa dele ser o único que saiu da prisão profunda. Revela pra Gotham que o Harvey Dent não era um mocinho. Com isso, né, o sacrifício do Batman no filme anterior foi em vão. Ainda solta os presos da cidade, toca o terror na cidade, atingem o personagem ao máximo da vilania para depois perder de dia pro Batman, que estava enferrujado, tinha acabado de voltar de uma lesão, sem contar que é revelado que ele era só um capacho da talha, que ele nunca fugiu da prisão e ele ainda morre por conta do Batmóvel. Ou foi do Batmóvel ou foi da, enfim, da moto lá, não lembro se foi a Mulher Gato, eu realmente não lembro, tá? Tem Shinran, velho, de Dragon Ball. Não vou nem citar Yantia, que Yantia desde o começo a gente vê que ele tá lá só pra fazer comédia mesmo. Ele começa apanhando do Goku, depois ele luta um pouquinho, aí depois ele, enfim. Mas o Ten Shinhan, caramba, o humano mais forte da franquia. Se é que ele é humano, né? Que ele tem três olhos, mas pra mim ele é humano. O cara é shapeado, tem três olhos, tem um ataque legal. Pena que assim como muitos personagens, ele começou tendo um foco legal, mas logo depois perdeu espaço e se tornou apenas um comentarista de luta. E aí, caramba, a gente vê ele lutando de igual para igual com Goku. Na luta contra Piccolo Daimaru, ele tá lá para ajudar. Tem uma boa luta na saga dos Saiyajins. Até a saga dos androides ali, a gente vê que ele tá perdendo espaço, mas ele ainda tem aquele destaque na luta contra a Cell. E depois parece que esqueceram dele. Ele faz uma pequena participação na saga Majin Buu, bem gratuita mesmo, que não acaba servindo de muita coisa. E em Dragon Ball Super, quando eu achei que ele ia ter mais destaque no torneio do poder, ele no instante foi eliminado, infelizmente. Ciclope de X-Men. Caramba, pra mim, olha, eu amo o Wolverine, mais particularmente por conta até dos filmes do que do desenho, mas caramba, Ciclope é o personagem que caramba é um dos mais legais dos X-Men, tanto que ele é o líder da equipe, mas nos filmes, velho, pra mim ele é só um corno gourmet, infelizmente botaram isso naquela franquia dos anos 2000, o cara só tá ali pra ser corno e desaparecer, depois ele ganha uma outra versão, mas também ninguém liga, velho, muito adolescente. Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, o visual dele é bem bom, e o ator era bem promissor, mas os caras jogaram ele no lixo, né? Eu espero que agora com o reboot ele tenha mais destaque e não seja tão tratado como, sei lá, um bosta. Ubi de Dragon Ball GT, um personagem bem promissor que não foi tão aproveitado assim.
uma das maiores decepções é ele se fundindo com o Majin Buu pra perder depois. Caramba, vê só. A gente tem o Majin Buu gordo, né? Na época que ele não tava com o total poder dele. Desde a saga Z, quando dividiu a maldade da bondade, mas podemos dizer que aquele Majin Buu gordo ainda é nível Super Saiyajin 3. Claro que o nível é abaixo, mas ele é mais forte que o Cell, por exemplo, que o Freeza. Tanto que a gente vê isso no Super, que ele tem um poder muito grande ainda. Enfim. Aí ele se funde com o Ubi, que também já tem um potencial grande, até porque ele é a reencarnação do Kid Buu. E acaba que, caramba, se fundiram e basicamente perderam pro Baby. Aí forçou aquilo dele entrar no corpo do Baby só pra atrapalhar, mas caramba, velho. Infelizmente foi uma decepção muito grande. Porque uma fusão até de pessoas fracas transforma-se no guerreiro poderoso. E os dois têm um potencial muito grande. E a gente já tá falando de um Uber que tinha sido treinado por Goku. Então, essa fusão devia ser a mais poderosa, sendo mais forte até que Goku Super Saiyajin 4. Hulk, velho, na moral, Hulk é. Se você já assistiu os desenhos dos Vingadores, ou até já leu os quadrinhos, você sabe que os Vingadores têm quatro pilares. Tem Thor, Capitão América, Homem de Ferro e o Hulk. E caramba, o CM tem muitos acertos, né? Eu falei o CM, às vezes falo MCU, enfim. Mas o universo da Marvel ele tem muitos acertos. E querendo ou não, esses dois personagens, Capitão América e Homem de Ferro, são os mais bem trabalhados. A gente tem um Thor que no começo foi bem trabalhado também e acabou se perdendo. Agora o Hulk é uma sacanagem. Ele teve o filme em 2008 que foi bom, mas mal é citado esse filme. Tem gente até que nem sabe que faz parte do universo, até porque teve a troca de ator. E aí, beleza, colocou o Mark Ruffalo, que é um excelente ator também, no filme dos Vingadores, o de 2012, o primeiro. Ele vai muito bem. Só que aí, a partir dos Vingadores de 2015, velho, ficou meio feioso. Por exemplo, botando ele pra perder pra aquela armadura, que eu acho que é Verônica. Velho, na moral, ali foi uma falta de respeito, o Hulk desmaiar pra aquele bicho. E depois aquela humilhação pro Thanos e depois ele virando Professor Hulk. Caramba, eu fiquei tão puto agora de lembrar que chega, eu fico triste que o Hulk é muito foda. Let's try this.